Oi, manerada! Aqui estamos com maternóloga, quando a maternidade vira profissão. A nossa primeira profissional entrevistada é a doutora Olívia Santos. Achamos importante começar por esse profissional, porque logo que a gente fica grávida, parece que todo mundo vira mestre, doutor, PhD em nutrição, e pode comer isso, pode comer aquilo, e acaba virando uma grande discussão. Então, eu achei bem interessante a gente trazer um profissional qualificado que possa dar as reais necessidades do seu filho. Doutora, se apresenta, por favor. Meu nome é Olívia Santos, como a Stephanie falou, eu sou nutricionista, formada há 10 anos, atuei durante 7 anos no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tenho especialização em nutrição clínica, em nutrição pediátrica e fitoterapia. Hoje eu vim tirar algumas dúvidas e vamos começar. Quais devem ser os principais cuidados com as refeições das crianças? Então, Stephanie, o que eu sempre digo para os pais é o seguinte: organização é a palavra-chave. Nós precisamos planejar sempre o cardápio para facilitar o nosso dia a dia e também sempre pensando que a gente tem que manter os bons hábitos alimentares desde a infância, porque são eles que vão perdurar para o resto da vida. Então, todas as doenças crônicas que a gente vê, hipertensão, diabetes, obesidade, começam ali na infância e vão ser descobertas e diagnosticadas numa adolescência, na vida adulta. Então, é importante que a família consiga essa organização. Legal. E vale a pena aqueles multivitamínicos incluir para, de alguma forma, muitas mães acham que a comida não pode ser suficiente, é necessário? Bom, e vale a pena incluir aquela farinha, aqueles pós-vitaminados? Realmente é necessário? Quando a gente fala de refeição das crianças, a gente só inclui esse tipo de pó multivitamínico se a criança apresentar algum déficit de crescimento, de peso. Mas isso, quem vai poder avaliar é o pediatra junto com o profissional nutricionista. Então, assim, não tem como generalizar, não é utilizado para todos. O ideal é que a gente consiga todos esses nutrientes com uma alimentação equilibrada. Entendi. Então, não é mais interessante que eu procure um médico antes de incluir, não se um filho precisou, consequentemente o outro vai precisar, né? Sim, mesmo porque na composição desses pós tem carboidrato, tem gordura, tem lipídios. Às vezes a gente está adicionando isso e a criança só está ganhando peso. Na verdade, o que ela precisaria mesmo era de uma recomendação, de um planejamento alimentar mais voltado para aquela família. Legal, entendi. Entendi. Então seria muito mais interessante eu dar o leite puro do que já incluir de cara uma farinha, um pó, alguma coisa para deixar ele mais gostoso. Sim, Stephanie. Lembrando sempre que se a criança não tiver nenhum déficit de crescimento, nenhum déficit de peso, com certeza, tá? Mas como é a maioria dos casos, não vejo problema nenhum. O leite puro é saudável. Não tem que ser acrescido de nenhum tipo de farinha. Esses dias surgiu uma questão que deu até polêmica no nosso grupo do WhatsApp, sobre o sal. A gente precisa, desde o primeiro momento que a gente começa com as papinhas, é necessário sal? Em qual momento a gente introduz o sal na alimentação? Não, Stephanie, o sal, na verdade, o que vai acontecer? Se você coloca esse sal que eu falo, sal de adição, então a comidinha está pronta, você vai lá e coloca um pouquinho de sal. Ele só vai fazer com que a gente consuma cada vez mais sal desde a infância. Então, em se tratando de papinha, como a gente começa a alimentação complementar ao 6º mês, quando você fizer o cozimento dos alimentos, não tem necessidade nenhuma, mesmo porque o sabor inato que o bebezinho tem é o sabor doce, que é o sabor do leite materno, ou de qualquer outra fórmula infantil. Então não tem necessidade. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza é que esse sal seja adicionado a partir dos 2 anos de idade. E mesmo assim, de 2 a 12 anos de idade, em torno de 5 gramas de sal por dia, não mais do que isso. Por quê?
os alimentos industrializados, até mesmo os alimentos doces que a gente consome, os pães, biscoitos, todos já têm o sódio na composição. Então, se a gente fica acrescentando mais, a gente só está fazendo um mal para o organismo e pensando no futuro, numa hipertensão, por exemplo. Então, na verdade, a gente acaba viciando o sabor da criança, colocando sal tão cedo. Sim, o ideal sempre, a gente tem em casa um cheirinho verde, um orégano, né, coisas fáceis, então assim, plantas fáceis que já dá um saborzinho. Um sabor especial na alimentação. Bacana. Tá? E assim também a gente chega no que foi ainda mais polêmico, a questão do açúcar. O açúcar, se puder evitar ao máximo, ou em poucas quantidades, ele pode ser benéfico, pode colocar. Como que a gente age nisso? Quando que eu dou para o meu filho o açúcar? Então, o açúcar realmente é um dilema, né? O açúcar sempre teve, a história do açúcar sempre foi, vamos colocar um pouquinho de açúcar na água para acalmar o nenê, ou então você está nervosa, vamos colocar, toma essa aguinha aqui com açúcar, né? Então, e a coisa não é verídica. O açúcar na alimentação infantil, ele deve ser dado a partir dos 2 anos. O açúcar de adição. Então, quando eu falo de adição, é o quê? Um leite acrescido de açúcar, um chá acrescido de açúcar, ou mesmo um doce muito açucarado, tá? Na minha profissão, a nutrição, quando a gente fala em nutrição, a gente sempre pensa em equilíbrio, né? Então, a coisa não tem que ser nunca, Stephanie, engessada. Não é que eu não vou dar um bolo para o meu filho que tem 1 ano. Não é isso. Mas é assim, faça um bolo... Vou transformar em rotina, todo dia eu dou bolacha recheada. Exatamente. Faça, por exemplo, quando a gente fala em bolos, faça um bolo caseiro. Não precisa fazer aquele bolo com recheio, com chantilly, com caldas, né? Então, assim, e de preferência, quando for usar o açúcar, tente usá-lo o menos refinado possível. Por quê? Porque você, ainda assim, você consegue o benefício de algum nutriente que tem ali naquele açúcar. Então, os melhores seriam aqueles que não passam pelo processo de refinamento, que demerara, orgânico, o próprio mascavo, tá? Evitar os refinados, que são quais? Os brancos. Entendi. E no caso, digamos então, eu não vou usar açúcar porque é ruim, vou usar adoçante. É preferível in natura, porque o adoçante também vai ser tão prejudicial ou mais para a criança? Ah, sim, com certeza. Na fase infantil, não usamos adoçante. E mesmo assim, o adoçante até para o adulto, hoje existem alguns tipos de adoçantes que são os mais recomendados, tá? Por não serem tão maléficos para o organismo. Agora, em poucos casos na infância, a gente utiliza o adoçante, esses que eu falei, sempre com a própria orientação de um pediatra ou orientação nutricional. Muito específicos. Muitos específicos. Ah, legal. Diabetes, por exemplo, própria obesidade, tá? Mas isso tem que ser sempre muito direcionado, tá? E um conjunto todo, é o pediatra e o nutricionista que vão ali sentar. Vamos fazer a dieta e a família inteira vai usar adoçante. Não. Tudo sempre tentar ter esse bom senso de ter um profissional também qualificado, né? Acompanhando sempre. Ah, legal. No caso das frutinhas, é legal eu já dar a frutinha descascada ou essa casca surge, tem alguma função para a criança? Então, a gente sempre também tem que respeitar qual é a fase que ela está, né? Então, quando a gente vai iniciar, por exemplo, a papa de fruta, né, que é a partir do 6º mês, claro que a gente não vai dar com uma casca, alguma coisa que tenha um perigo de um engasgo, né? Mas acima disso, quando a criança já tiver bem os dentes, o ideal é que seja assim com a casca, porque na casca tem muito mais fibra, tá? As vitaminas também estão ali. Claro, a gente está falando de frutas que podem ser comidas com a casca, né? Uma goiaba, mas nunca se esquecendo da higienização, tá? Em água corrente, com uma escovinha, tá? Para quê? Para a gente conseguir retirar todos os agrotóxicos, as terras, né? As impurezas que estão ali. Mas o ideal sempre é que seja com a casca. Ela é riquíssima em fibra, ajuda demais no funcionamento
intestinal, que às vezes as mães também ficam... Sofrem bastante com isso, né, menina? Bom, doutora, essa era as questões que a gente conseguiu pegar nos nossos grupos, no nosso WhatsApp, que chega a questão, muitas questões. A gente tentou fazer um apanhado das questões que mais assombravam, que mais causavam polêmica. E quem quiser mais informações, a doutora Olívia, você pode marcar uma consulta com a doutora Olívia, que com certeza ela vai ter muito mais o que te dizer, e eu tenho certeza que as questões suas são muito mais intrínsecas, isso foi só uma pincelada. E se vocês quiserem sugerir algum tema específico, deixem nos comentários, que vai ser um prazer ler e tentar atendê-las da melhor forma possível. Não esqueçam de dar o seu curtir, não esqueçam de assinar o nosso canal, seguir a gente em todas as redes sociais. E o Maternóloga, que é esse bate-volta, a gente vai passar até quinzenalmente, tentando trazer profissionais, uma equipe multidisciplinar. Caso a gente não tenha na nossa equipe, a gente busca o profissional e traz e tenta trazer essas questões para vocês. Então, façam esse feedback, nos deem feedback, deixem aqui nos comentários, que com certeza a gente vai buscar informação. Muito obrigada, doutora, foi muito válido. Obrigada a você, Stephanie. Tchau, tchau, mamães.